Fala galera, bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. E hoje eu vou trazer para vocês aqui um pedido que veio aqui nos nossos comentários. Vocês acham que não? Ah, sim, eu respondo comentários. Inclusive daqui a pouquinho eu vou lá e vou colocar o link do vídeo. Basicamente me pediram aqui um pouco de contexto sobre uma máquina bacana para fazer edição de vídeos longos. Acredito aí que talvez o setup da pessoa não deve estar tão legal assim. Então eu vou dar uma contextualizada aqui para vocês, tá bom? E vou trazer aqui qual seria uma configuração ideal para vídeos longos. Mas antes, não posso deixar de pedir para você deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para você acompanhar aí as próximas publicações que vão ter aqui no canal, tá bom? Então bora lá comigo nessa jornada. Gente, o que eu tenho que considerar para um computador ter para eu fazer uma edição de um vídeo de 1 hora ou até mais, enfim. Era esse o requisito que eu ganhei ali. Então eu estou trazendo aqui basicamente as configurações e a contextualização para vocês, tá? Vídeos para o YouTube, vídeos para casamento, vídeos para qualquer outra situação que você precisar. Sim, normalmente a máquina precisa ter um pouquinho mais de desempenho, não adianta ali você querer talvez pedir de uma máquina sem memória ali, com um pouco menos de memória, enfim, com um processamento um pouco mais limitado. Eu não vou dizer antigo, porque processadores antigos que têm sido muito vendidos ultimamente são máquinas que têm estado aí no mercado ali como PC Gamer, são sensacionais, tem um propósito muito bacana. Depois eu até posso trazer aqui para vocês um review dessas máquinas para vocês verem se vale a pena ou não ainda ter uma dessas, enfim, tá bom? Posso fazer isso aqui, um vídeo para vocês, tá? Você tá lá, sensacionalmente, fazendo a edição do seu vídeo, simplesmente ele dá uma travada. Quem nunca, né? Gente, isso acontece bastante, tá? Com máquinas que tiverem ali um processador com pouca potência de processamento. Mas é só o processador que influencia? Não, tem uma série de fatores que vão te ajudar ali a ter uma máquina mais performática ou bem próxima ali de o sensacional para você editar rápido. Mas eu vou te contar uma coisa, ainda assim, dependendo do software que você estiver utilizando, ou a versão dele, inclusive, pode ser que ela esteja um pouquinho bugada e te dê um pouquinho de dificuldade, tá? Vou contar para vocês aqui, é um setup, o mínimo ali é parecido com o meu setup atual. E eu, às vezes, faço algumas edições de vídeo e não tenho tido problema, tá? De travar, nem nada, enfim. Vou contar para vocês aqui a minha experiência. Processador. Intel. A gente tem ali o nosso Core i7 ou Ryzen 7 ou superior. Porque pode sair aí um processador mais potente no mercado. Tem o i9 da Intel. Lindo, maravilhoso. Quero um logo para ontem, mas tenho que, né? Enfim, talvez aí fazer um financiamento, porque não dá para ter tudo que a gente quer na vida, né? Mas ok. Então, Intel i7 ou Ryzen 7, ou é o mínimo ali, ou o superior, vai aguentar ali com o pé nas costas, em termos de processamento. O que o processador faz na máquina? Gente, o processador ele vai orquestrar todos os serviços, todos os aplicativos que vão estar rodando e vão entregar ali o resultado esperado. Então, ele nada mais, nada menos vai pegar todas as requisições, todas as solicitações ali do seu programa de edição de vídeo, vai passar ali por um moedor de carne e vai te entregar pronto a carne moída, tá? É quase isso. Core i5 vai dar conta do recado? Vai. Core i3 vai dar conta do recado? Pode ser que sim. Com uma dificuldade. Mas vai. Enfim, vai depender ali do tempo que você quiser também. Um Core i7, um Ryzen 7, ou enfim, esse processador mínimo aqui, o superior, vai te atender. Enfim, você vai conseguir fazer uma edição ali em menos de 4 horas. Os outros eu não sei. É claro que a gente tem ali o Core i5 ali de gerações mais novas, que, enfim, o poder de processamento está muito legal, mas como eu falei para vocês, não é só o processador que conta nessa parada, então a gente precisa ter, infelizmente, ali pelo menos alguns parâmetros para ajudar nessa escolha, tá? Então, memória é outra coisa que vai contar. Mínimo 16 GB de RAM, ideal 32. Cara, com 16 dá para fazer chover, dá para fazer muita coisa legal, dá para jogar legal. 32 é sensacionalmente muito legal, tá? Hoje o meu setup tá no 16 GB de RAM, meu processador é um i7, tá? Então a gente tá, eu tô bem no mínimo aqui, tá? Mas assim,
Ah, preciso de um 32 GB hoje? Não, não preciso de um 32 GB hoje. Gostaria? Sempre. Preciso de um i9? Um processador i9? Não, não preciso. Gostaria? Claro, sempre gostaria de ter, né? Mas enfim. Bora ali para os próximos requisitos, tá? A memória. Tendo bastante memória na máquina, o que isso aqui vai ajudar no momento de processar o vídeo? Normalmente é como se você tivesse, vou comparar a memória com uma mesa, tá? Você vai organizar várias coisas e quanto maior a mesa que você tiver, mais possibilidades você vai ter de organizar as coisas e, enfim, isso vai te tornar mais ágil, tá? Então, a gente normalmente precisa de colocar muitas coisas na memória. O programa ali de edição de vídeo precisa colocar ali muitos blocos de processamento na memória para se organizar ali para fazer o processamento. 8 GB vai funcionar, gente? Vai funcionar, roda até legal em algumas máquinas. 1,7, 8 GB deve dar tranquilo, mínimo ali de, pelo menos em 4 horas ali você vai conseguir processar seu vídeo. 1,5, 8 GB, talvez a gente tenha um pouquinho de dificuldade, tá? Notebook, é uma boa pergunta. Notebook ou desktop? Eu ficaria com o desktop. Eu vou explicar no final do vídeo, tá? Mas eu ficaria com o desktop, eu não iria de notebook. Com esse objetivo aqui, até vou explicar ali no finalzinho para vocês, tá? Então fica aqui com a gente até o final. SSD. Gente, a velocidade importa, é sensacional. Neste caso, eu não recomendo que vocês utilizem um HD. Se você tem dúvidas do que é um HD, do que é um SSD, eu vou deixar aqui nos cards falando o que é um SSD para leigos, tá? A gente tem 2 tipos de SSD, o NVMe, que é um novo modelo, e a gente tem um SSD no mercado. Qualquer um dos dois vai ser excelente ali para o que você precisa, principalmente para processar os vídeos, porque, claro, uma vez que você vai estar processando, você vai precisar de gravar esse arquivo logo em seguida, ou ler o arquivo para fazer o processamento e vice-versa. E logo, quanto mais rápido você tiver de poder de leitura e gravação, melhor para você editar os seus vídeos, tá bom? Não dá para ter um computador para editar vídeos que seja HD. Para essa finalidade, o HD não vai ser legal. Inclusive, se você quiser, eu posso fazer um vídeo explicando qual uma funcionalidade que um HD vai funcionar legal. Posso trazer também, tá bom? Mas para editar vídeo, não. SSD na veia. Ou melhor, na máquina, né? Porque na veia não vai rolar aqui. Beleza? Gente, GPU. É de comer? É para ver? O que é isso, né? GPU nada mais é do que a placa de vídeo, tá? Eu esqueci de falar, né? Meu setup anterior, sim, eu tenho SSD. Não é NVMe, infelizmente, a minha máquina em si não é NVMe. Gostaria muito que fosse, não é? Já olhei as portinhas ali, não tem. Eu posso trocar minha placa-mãe para ter um NVMe, mas eu vou perder algumas outras coisas. Então, tem que escolher, tem que fazer um trade-off aqui. O que eu quero perder? Então, atualmente, o que tem tá me atendendo. Vou ficar assim até o dia que eu falar que eu não sobrevivo mais sem um NVMe, tá? O SSD tá dando conta do recado? Tá, o NVMe daria? Sim. Ia ser mais rápido? Provavelmente. Mas tá ok, funciona, tá bom? GPU aqui, no caso, é a placa de vídeo. Cara, para um gamer, né, sem sombra de dúvidas, é um item super importante. Então, aqui é fundamental ali para você ter efeitos 4K, né? Enfim, processar imagens. Ela tem... Hoje em dia, as placas de vídeo, elas ganharam muita força, né? Principalmente ali com a história dos bitcoins. Se vocês quiserem, eu posso trazer também esse tema aqui pra gente falar. E aí, elas foram utilizadas ali para fazer a mineração, né, dos bitcoins. Que, enfim, eles têm um padrão muito curioso, que nada mais é do que encontrar um número primo. Então, o próximo número primo grande que for possível encontrar, você minerou um bitcoin. E para fazer essa analogia do número, se ele é primo ou não, você precisa de um processador potente, porque você tem que ficar fazendo as divisões ali pelos números para saber se ele tem resto zero ou não, né? E para você testar essas possibilidades, você precisa de um processador grande conforme o número vai crescendo. Então, os números menorzinhos a gente consegue fazer na máquina, o processador, o que a gente tem dá ok. Mas, quando você vai subindo ali para milhões, e enfim, muitas casas, né, quanto maior o número for, maior é a quantidade de cálculos que precisa ser feito. Com isso, as placas de vídeo foram utilizadas, sim, para minerar. História rápida aqui para contar para vocês, e foi muito, muito legal acompanhar ali, com isso, a ascensão da NVIDIA. Então, hoje ela é uma das queridinhas, principalmente dos gamers.
E hoje em dia a placa de vídeo não é só para isso, inclusive para você ter um setup de IA, você precisa de ter ali uma placa de vídeo sensacional. Mínimo recomendado aqui, eu vou dizer que talvez seja 6 GB, 8 GB, ok, vai funcionar legal. Quanto maior, melhor, mas quanto maior também vai depender do tamanho do seu bolso para você, enfim, poder fazer ali. Salvo memória, a minha memória, não a memória do computador, tá? O meu setup atual, ele tá com 8 GB de vídeo. Se for diferente disso, eu vou deixar nos comentários fixados ali pra vocês, tá? Saberem meu setup. Eu vou olhar aqui e vou conferir. Então, eu não curto muito placa de vídeo. Eu sou uma pessoa que joga, eu não necessariamente sou uma pessoa gamer, porque acho que se eu fosse uma pessoa gamer, eu talvez já teria trocado aqui por um NVMe, porque eu já ia dizer que eu não consigo sobreviver sem um NVMe, e eu teria que ter uma placa de vídeo melhor. Né? Então, assim, não curto muito os paranauês básicos que uma placa de vídeo traz. Até que eu montei um setup de IA e vi o quanto que eu ia precisar, logicamente, de uma placa de vídeo. Então, considerem que o que eu não gostava mais, agora eu passo a gostar, porque, enfim, estudar inteligência artificial é muito interessante, é muito legal, assim, é divertido. E sim, agora eu passei a gostar de placa de vídeo, tá? Então, a pessoa que, né, não tem um perfil gamer acabou, enfim, achando uma utilidade indiscutível para a placa de vídeo, tá? Então, fundamental você ter aí 6 GB pelo menos, para você ter um sossego. 4 GB vai funcionar legal? Vai. Num i5, 16 GB? Vai. Num i5, 8 GB? Também. Num i3, 4 GB de RAM, com 4 GB de vídeo? Cara, a gente pode testar, vocês me contem aí se foi ou não foi. Eu acho que vai dar um trabalhinho, mas enfim. Eu não acho que não vai ter a mesma performance que basicamente eu tenho hoje, tá? Claro que nem todos esses itens que eu falei ali vão ser algo que vão, enfim, ser, a cereja do bolo, vamos dizer assim. A gente precisa de ter alguns detalhes, vai. Eu preciso de ter ali, talvez, um painel IPS vai me ajudar. Eu preciso de ter ali um selo 80 Plus, seja no seu monitor ali. Se você tiver um monitor 4K, vai ser sensacional para você ver os efeitos. Mas se você não tiver, cara, o 1080p, um 720p vai te atender perfeitamente. A fonte da sua máquina, se for um desktop, ter ali esse selo 80 Plus ali vai te ajudar bastante. A ventilação da máquina, ter muitas ventoinhas vai ajudar a manter todo esse arcabouço ali bem refrigerado. Afinal de contas, cada dia que passa a gente tem ali, né, uma temperatura maior aqui no nosso meio ambiente. Com isso, sim, a gente acaba sendo um pouquinho prejudicado. Isso influencia no processamento, influencia no celular, influencia um bocado de coisa. Os equipamentos eletrônicos, eles não sobrevivem ali às altas temperaturas. Isso influencia, sim, tá, diretamente no desempenho. E, claro, detalhes extras vão contar bastante aí pra você. Então, não adianta você ter um PC gamer e colocar ele dentro do guarda-roupa e querer jogar. Não vai funcionar, a não ser que seu guarda-roupa seja refrigerado, né? Ou, né, não é um freezer, mas enfim, se lá dentro tiver um ar-condicionado, ok, deve funcionar. Mas se ficar muito quente, não vai rolar, tá bom? Então, recapitulando. Eu coloquei aqui a foto de um notebook para trazer a polêmica. Notebook ou desktop? A gente sabe que tem notebooks no mercado com a categoria gamers. E a gente tem notebooks que não são gamers e a gente vai encontrar aqui com essa configuração mínima que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu não compraria um notebook com essas intenções. Eu compraria um desktop. Por quê? Para mim, na minha visão, dependendo da placa-mãe que você for comprar, dependendo do hardware que você for ter, isso vai facilitar upgrades. E esses upgrades nada mais são do que você poder abrir a sua máquina e colocar mais um HD, poder colocar mais um SSD, poder colocar mais um pente de memória. Então, você acaba comprando uma máquina por um determinado preço, porque a gente sabe que máquina tá cara e, afinal de contas, a gente vai sofrer ali uma fritação de preço nos próximos meses. Inclusive, é um bom tema de vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente também, tá? Enfim, como eletrônicos é sempre baseado ali em dólar, vocês vão ver que comprar uma máquina com uma vida útil mais longa vai ser melhor para você e para o seu bolso, tá? Então, né? Aqui, configuração mínima. Core i7, Ryzen 7 ou superior, você vai estar muito bem servido. Pelo menos 16 GB de RAM, vai estar muito bem servido. Pelo menos um SSD de 512 GB,
para você poder ali ter um pouquinho de folga ali, né, para, enfim, ter espaço para poder fazer as suas coisas. E no mínimo ali uma GTX 1650, que enfim, é uma placa de vídeo ali. A 1650, se não me engano, é a mais nova, mas a 1450 ou a 1460, enfim. Eu deixo aqui nos comentários mais bem detalhado esse ponto para vocês. Vai estar funcionando, vai estar te atendendo perfeitamente. Eu digo isso hoje, tá? E quanto tempo uma máquina dessa vai sobreviver? É uma boa pergunta. Acredito que uma máquina nessas configurações deve sobreviver normalmente aí uns 2, 3 anos, tá? Se não sobreviver mais. Que eu digo sobreviver não, ela vai viver muito bem 3 anos, pelo menos, tá? Principalmente quando a gente fala aqui em edição de vídeos. Não acredito que a gente deva ter uma evolução maior ali do que a 4K. 4K tá bem ali, a gente tem a 5.3, mas enfim, a gente ainda precisa de espaço, a gente ainda precisa de HD, a gente ainda precisa melhorar algumas coisas de infraestrutura para ter uma revolução um pouco maior e tornar as coisas mais acessíveis, tá? Apesar de que o que eu tô falando aqui para vocês não é novidade, mas ainda não tá acessível. Pessoal, SSD tá mais popular agora, tá com preço mais acessível agora. Enfim, a gente sabe que as coisas tendem a mudar, mas não mudou tanto. Inclusive, MacBooks de muitos anos atrás vinham com essa super novidade do NVMe. Inclusive, justifica muito a alta performance que a gente tem quando a gente, às vezes, muitas das vezes, a gente compara um MacBook, por exemplo, e 5, 8 GB de RAM dá um couro, dá às vezes 10-0 num i7, 16 GB de RAM com SSD e placa de vídeo. Você fala, mano, por que que esse camarada tá dando um couro nesse desktop que normalmente é gamer para uns processamentos específicos? Por conta dos componentes que estão utilizados ali, são de alta qualidade, são de alta performance e era de ponta ali, de ponta tecnológica. Então, assim, muitas das vezes você vai ter um desktop montado que não vai acompanhar essa evolução ali de ponta. É por isso que, às vezes, até justifica os preços, né, que a Apple cobra. Apesar de que sinto saudade de um Mac. Mas, enfim, tá? Então, basicamente, um setup desses você vai estar muito bem servido. Vai durar tranquilamente aí uns 2, 3 anos, se não durar mais, né? Depois desses 2, 3 anos, talvez seja ali uma sobrevivência. Mas, cara, não tem tido evoluções muito grandes, assim. Acho que nem de jogos também. Dá pra jogar algumas coisas. Vai ter, talvez, alguns delays em jogos mais novos. Por conta, talvez, do NVMe, tá? Então, assim, vai ser um desktop gamer? Vai rodar muita coisa legal. Vai suprir a necessidade de muitas coisas legais. Jogos novos podem dar algum delay. E aí você vai precisar estar preparado espiritualmente para o gamer fazer ali uma troca, pelo menos da placa de vídeo. Se for uma PCI Express ali, o slot, enfim, aqui no caso do meu desktop é um PCI Express, eu posso trocar. E vou viver a vida se o meu problema for necessariamente a placa de vídeo. E aí a minha máquina vai sobreviver aí mais uns 3, 4 anos, ou seja, quase uns 10 anos com a possibilidade de upgrade, sem preocupações, ainda assim eu vou estar com uma máquina top. Basicamente foi isso que eu trouxe para vocês. Eu espero que eu tenha respondido aqui a pergunta da pessoa que deixou aqui nos comentários. E eu fiquei curiosa agora. Quem estiver aqui vendo esse vídeo e ficou até o final, conta pra mim qual que é o seu setup atual e pra que você usa. Eu gostaria de saber. E claro, eu também não vou deixar de perder a oportunidade de agradecer por você ter ficado até aqui, me escutado esse tempo todo. E vou pedir pra você curtir, comentar e se inscrever pra não perder os próximos vídeos, tá bom? No mais é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Até logo e um abraço.